Gostaria de cumprimentar a todos e todas que participam do primeiro Colóquio Internacional Literatura e Imprensa do século XIX à atualidade, promovido pela Universidade Estadual de Campinas e Université Laval. O título do nosso trabalho é Oswald de Andrade e a recepção crítica da Semana de Arte Moderna na imprensa brasileira. O debate literário em torno de O Meu Poeta Futurista, de 1921. O trabalho será apresentado por Letícia Gonzaga Chacon e Ellen Margarete Dias Ribeiro Araújo. Meu nome é Ellen Margarete, sou doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, UFG. Quando discutimos literatura e imprensa, não podemos deixar de destacar a relação dos periódicos paulistas e o modernismo brasileiro no início do século XX. Naquela época, os meios de comunicação escrita tornaram-se espaço de debate e divulgação da nova estética. Essa relação foi bastante profícua, mas não tranquila, pois ali veiculavam opiniões pró e contra as ideias de renovação de nossas artes. Os jornais funcionavam como campos de batalha de acirrados debates entre passadistas e modernistas, que naquela época eram chamados de futuristas. Passadistas e futuristas usavam uma linguagem em certa medida ofensiva, crítica e irônica, isso para desarmar o oponente. Ao ofendido ou criticado, era dado o direito de resposta no mesmo jornal ou em outro, ou até em uma revista literária também. O assunto de nossa comunicação é um desses artigos, O Meu Poeta Futurista, escrito por Oswald de Andrade em maio de 1921. Trata-se de um texto que apresenta trechos inéditos de Pauliceia Desvairada, 1922, enaltecendo a poesia nova de Mário de Andrade e elegendo-o poeta futurista. Esse texto, publicado no Jornal do Comércio, provocou grande reboliço no meio acadêmico e rendeu a Mário vários transtornos. O objetivo principal da nossa exposição é apresentar as ideias difundidas por Oswald de Andrade no artigo, bem como a análise do modo como essas ideias, favoráveis à construção da nova estética brasileira, contribuíram na preparação de um terreno bastante hostil para a realização da Semana de 22. O artigo O Meu Poeta Futurista, escrito em 1921, ele é resultado de um processo. Um processo que envolve a trajetória também de Oswald de Andrade. O processo se inicia em 1911, ano em que Oswald de Andrade, escritor destemido e irreverente, funda o semanário O Pirralho, no qual atuava como diretor e escritor. O periódico tratava de assuntos sobre literatura, política e humor. Então, Oswald já era um jornalista, né? Em 1912, o escritor paulista fez sua primeira viagem à Europa e lá entrou em contato com o futurismo de Marinetti e com outras novidades também europeias. Voltou seduzido pelos costumes europeus e pela estética vanguardista. De acordo com o próprio Oswald, no livro de memórias Um Homem Sem Profissão sobre as Ordens de Mamãe, de 1954, quando retornou ao Brasil, percebeu que era o momento de acertar o relógio da literatura nacional e colocá-la em pé de igualdade com a literatura europeia. Portanto, seria preciso uma revolução artística que extirparia de vez os rígidos padrões estéticos da arte caduca dos parnasianos. Assim, atrevido e nada modesto, resolveu começar essa revolução sozinho, escrevendo um poema livre. Infelizmente, não há registro desse poema. Oswald relata em suas memórias que os colegas de O Pirralho fizeram tanta chacota com seu poema livre que o jogou fora. E completa que, junto com o poema livre que ele descartou, foi-se também essa vontade de renovar as artes brasileiras. Ele completa também que não encontrou ninguém que o animasse a continuar nessa procura, ou nessa contenda, né, de mudar as artes no Brasil. Nem velho e nem moço. Ninguém que o animasse nessa intenção. E o ano de 1912 passou assim. Somente em 1917, 5 anos depois, Oswald volta a se interessar por essa revolução artística, digamos assim, né?
Em 1917, Oswaldo descobriu Mário de Andrade e se tornaram amigos. Esse verbo descobrir, que eu usei, que estou usando, foi o mesmo verbo que Oswaldo usou também no livro de Memórias, Um Homem Sem Profissão. Ele não fala que encontrou o Mário, viu o Mário pela primeira vez, ele fala que descobriu Mário de Andrade. Né? Em torno dos Andrades, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, um grupo de outros jovens escritores, também interessados no modernismo europeu, resolveram ali formar um grupo de discussão dessa nova estética, discutir ideias, né? E mostrar também os textos. Nessa ocasião, Oswaldo reconhecia que Mário tinha talento, né? Era um homem das artes, mas ele não era ainda o poeta futurista que Oswaldo procurava. Nessa época, 1917, neste ano, o Mário já havia publicado o seu primeiro livro de poemas, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Só que em entrevista concedida por Oswaldo ao Correio Paulistano, em 26/6/1949, Oswaldo fala que foi um livro que passou em branca nuvem. Um livro ainda muito apegado à tradição parnasiana, à forma, ao ritmo parnasiano, à métrica, à rima. Oswaldo fala que o único verso que gostou do livro foi o verso em que falava, né? Estava escrito, o vento fez o. Então não era um Mário ainda futurista. Era um Mário ainda tradicional, apegado às convenções estéticas parnasianas. Em 1918, Oswaldo de Andrade escreveu um artigo no Jornal do Comércio em defesa de Anita Malfatti e da arte moderna. Esse artigo também gerou polêmica. Foi uma resposta de Oswaldo à crítica de Monteiro Lobato, né, do artigo Paranoia ou Mistificação, a respeito da exposição de arte de Anita, realizada em São Paulo, no final do ano 1917. Então, segundo Oswaldo de Andrade, a partir daí, iniciou-se realmente a fase de combate dos modernistas de primeira hora. Então, a partir desse momento, eles resolveram, sim, né, discutir essa renovação artística e, em 1918, a partir daí também começou a ser pensada a Semana de Arte Moderna. Em 1921, a data que nos interessa, Mário mostrou a Oswaldo alguns poemas de Paulicéia Desvairada, que ainda não foram publicados. E este percebeu que estava certo quando pretendia renovar a literatura brasileira. Finalmente, ele tinha encontrado seu poeta futurista. Oswaldo revelou, em entrevista ao Jornal de Notícias, em 26/2/1950, que Mário foi um grande estímulo. E, sob certo aspecto, gostou dele por narcisismo, pois a literatura de Mário vinha provar que suas tendências eram certas. Em maio deste mesmo ano, Oswaldo publica no Jornal do Comércio o artigo O Meu Poeta Futurista, apontando Mário de Andrade e sua poesia citadina, representantes do futurismo paulista. Olá, meu nome é Letícia Gonzaga, sou estudante de pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e estarei aqui dando continuidade às considerações feitas pela minha amiga Ellen. Bom, é fato conhecido dos vários estudos que nortearam o entendimento sobre a arte moderna que vinha sendo produzida no Brasil no final da década de 1910, de que o movimento modernista brasileiro não foi conduzido de maneira coesa em muitos dos seus momentos considerados significativos. As novas concepções estéticas que apontavam por aqui, bastante diversificadas entre si e destoantes do cenário cultural já estabelecido, especialmente no centro urbano mais agitado do país, a Grande São Paulo, suscitaram discussões não somente entre os artistas da geração passada e os representantes da nova arte, mas também entre os principais fundadores e participantes do movimento. De acordo com Mário da Silva Brito, a crítica acadêmica naquele tempo exerceu um papel significativo na difusão de uma imagem embaraçosa do movimento. Para o autor, a crítica conservadora se encarregou de reunir todos os artistas fundadores do movimento modernista em um único bloco de denominação. Os modernistas principiantes eram apelidados como futuristas, visto que o entendimento do que seria a nova arte no Brasil ainda era muito nebuloso. De acordo com a professora Ana Teresa Fabris, da Universidade de São Paulo, a recepção da estética propriamente futurista no Brasil se deu de forma negativa em decorrência de um choque de valores vivenciado no plano cultural brasileiro, visto que, de acordo com a autora, as propostas iconoclastas do movimento italiano, e agora cito diretamente a professora Ana Teresa, se chocavam com as poéticas realistas que dominavam o ambiente cultural naquele momento. De acordo com a autora,
A primeira menção ao futurismo na imprensa brasileira se deu no dia 6 de abril de 1909, no Jornal do Correio da Manhã, por meio do artigo de Manuel de Souza Pinto, que trazia como discussão alguns dos trechos do manifesto de Filipe Tommaso Marinetti. Para Ana Teresa Fabris, a publicação de Manuel se caracterizou no contexto da imprensa brasileira como o início de uma problemática recepção da estética futurista. A partir daí, então, muitos dos trabalhos produzidos na imprensa apresentavam a utilização do termo futurista como algo pejorativo, tendo como finalidade o combate das ideias ditas futuristas, compreendidas em território nacional, portanto, como algo patológico. O artigo de Oswald de Andrade, que tomamos aqui como objeto de análise, foi publicado mais de uma década após a primeira menção ao futurismo na imprensa brasileira, e trazia no corpo do texto algumas afirmações peremptórias e equivocadas a respeito do movimento modernista que se iniciava. O artigo contribuiu, portanto, de maneira significativa para a junção da imagem disfuncional do movimento futurista ao movimento amplo de renovação artística que se iniciava em meados de 1917. O texto de Oswald, publicado no Jornal do Comércio no dia 27 de maio de 1921, gerou uma série de discussões a respeito da nova estética que se levantava no Brasil naquele momento. O artigo trazia em primeira mão a publicação dos versos de Pauliceia Desvairada, obra do poeta principiante Mário Raul Moraes de Andrade. Oswald desenvolveu em seu artigo a ideia de que o povo paulistano demonstrava naquele momento a necessidade de uma nova arte, uma nova estética que, segundo ele, deveriam ser realizadas à altura da efusiva aspiração vital da população paulistana e deveria estar de acordo, e agora cito as palavras de Oswald, com um senso profundo de sua responsabilidade americana. É dentro desse contexto que o poeta apresenta aos leitores do Jornal do Comércio, pela primeira vez, os versos de Mário de Andrade, logo após introduzir no texto a ideia de que se fazia necessária a constituição de uma arte citadina que correspondesse aos anseios de uma juventude que era extravasante, abre aspas, nas escolas, nas calçadas, nos jardins citadinos, fecha aspas, pois reclamava à sociedade uma arte que fosse capaz de incorporar as transformações modernistas pelas quais passava a grande São Paulo. Após afirmar que São Paulo fervia de boa e nova arte, Oswald recitou na íntegra em seu artigo o poema Tu, da Pauliceia Desvairada. O poema, que apresentava um tom erótico, comparava as características da mulher amada às sinuosidades da arquitetura paulista, fazendo dessa forma correlações diretas entre o ser amado e alguns aspectos da cidade mais moderna do país. Segundo Mário da Silva Brito, o artigo de Oswald na época envolveu o poeta Mário de Andrade em um verdadeiro escândalo. De acordo com Fernando Góes, Apud Brito, após a publicação do artigo de Oswald, Mário começou a ser, abre aspas, apontado nas ruas aos cochichos, sob olhares irônicos e sorrisos de mofa, fecha aspas. O poeta foi demitido do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, local em que dava aulas de piano, e começou a ser citado nos artigos críticos sobre arte moderna, sob a denominação alcunhada por Oswald em seu artigo de poeta futurista. Naquele mesmo periódico, Mário publicou 10 dias depois um artigo no qual se desvinculava do futurismo de Marinetti. No texto, Mário afirmava que as noções apresentadas por Oswald em O Meu Poeta Futurista eram em muito equivocadas, pois tomavam o movimento de consolidação da arte moderna como reflexo da adesão à escolástica de Filippo Marinetti. Antes da publicação do artigo de Oswald, entretanto, o jornal A Gazeta de São Paulo, que àquela altura já havia declarado a sua repulsa aos preceitos ideais da escola de Marinetti em uma nota anônima de 3 de março de 1916, havia publicado uma série de artigos críticos intitulados Os Novos, subsídios para uma reação antifuturista. Os artigos, todos assinados por Nuto Santana, pseudônimo do historiador e jornalista Benevenuto Santana, traziam uma dura crítica ao suposto futurismo que se erguia no Brasil. Passando o bisturi, fala do próprio Nuto, nos versos de alguns poetas que se perderam dos movimentos artísticos anteriores para cederem às artimanhas do futurismo. No artigo de 12 de maio, Nuto havia chamado atenção para algumas das produções do poeta mineiro Agenor Barbosa, acusando-o de futurista com base em algumas inovações de sua poética. No artigo de Oswald,
publicado então 15 dias após a análise crítica e escarnecedora de Nuto, a poesia de Agenor Barbosa apareceu como uma das grandes produções futuristas da Grande São Paulo. Dessa forma, é perceptível que algumas das ideias difundidas por Oswald em seu artigo surgiram do próprio contexto de debate sobre a arte moderna que se acirrava cada vez mais na imprensa brasileira. Se a série de Nuto Santana foi o que motivou de fato a escrita do artigo de Oswald, não sabemos ao certo. Mas o fato é, o poeta encerra o seu artigo com uma provocação, algo como que uma resposta aos textos da série de Nuto. E agora cito diretamente as palavras de Oswald. Bendito esse futurismo paulista, que surge companheiro de jornada dos que aqui gastam os nervos e o coração na luta brutal, na luta americana, bandeirantemente. Após o encerramento da série Os Novos, Nuto escreveu também para o mesmo periódico um artigo intitulado A Caminho do Caos, publicado na Gazeta no dia 25 de junho do mesmo ano. O artigo trazia, da mesma forma que nos textos da série Os Novos, uma crítica intensa às novas realizações artísticas que surgiam no início do século. No artigo, Nuto atacava diretamente a imagem de Oswald, enquanto suposto descobridor da poética de Mário de Andrade. E aqui cito diretamente as palavras de Nuto, abre aspas, o ilustre Oswald de Andrade, nomeando alguns poetas, não atentou para uma coisa, que esses poetas se fizeram não como perpetradores de uma arte excêntrica, que anda apoiada em muletas. Muito pelo contrário, usam a literatura corrente, os velhos moldes transformados, não no que tem de imutável pelo seu lado estrutural, mas na sua maneira frascológica, no modo de dizer e sentir, fecha aspas. Já é fato conhecido, portanto, de que o Jornal da Gazeta nunca teve em autoestima os pressupostos da estética futurista. E é fato conhecido também de que durante todo o período de debate, os colaboradores do periódico se perderam em meio a uma mistura de noções, confundindo o termo futurista com os novos ideais estéticos que surgiram no início do século XX. Essa confusão de denominações perdurou até os dias da realização do próprio evento da Semana de Arte Moderna. Durante este período, o Jornal da Gazeta deu início a uma série de artigos nomeada Semana Futurista, que apresentava ao leitor alguns textos realizados em forma de debate. Em uma coluna se localizava um texto de aprovação da semana, e trazia a defesa da realização do evento enquanto celebração da nova inteligência nacional que surgia. Em outra coluna, se localizava o texto de desaprovação da realização do evento, apresentando ao leitor ataques diversos aos preceitos da nova ordem estética. Após essa série de publicações sobre a semana, a recepção do evento não poderia ser a das melhores. Entre outros tantos fatores que classificaram sua realização como problemática, a ideia disseminada por Benevenuto de que se tratava da realização de uma semana dita futurista e não de um evento amplo, como de fato realmente foi, se caracterizou como um grande impulso à má compreensão do evento. Dessa forma, considerando que as discussões a respeito da nova estética que surgia no cenário cultural brasileiro já ocorriam muito antes da publicação do artigo de Oswald, podemos nos questionar até que ponto a escrita de O Meu Poeta Futurista contribuiu para a consolidação de uma imagem controversa do movimento que se iniciava. Podemos depreender muito de seu significado através do seu contexto de produção. Se considerarmos a maneira como o texto foi publicado, concomitante a uma série que tinha por finalidade uma reação antifuturista, somos capazes de compreender que o texto de Oswald se caracterizava como uma peça provocativa e intencional, que marcaria definitivamente os estudos sobre a recepção de arte moderna no Brasil. Mesmo considerando que o ambiente de debate e crítica já era, naquele momento, algo consolidado na imprensa brasileira, o artigo de Oswald, que apresentava a utilização de termos repletos de uma carga semântica sarcástica e irônica, colaborou, sem sombra de dúvidas, para o estabelecimento de uma imagem contraditória do movimento modernista, visto que, no texto, Oswald associava o movimento maioritariamente à imagem patológica do futurismo de Marinetti. Assim sendo, encerro essa apresentação considerando o papel da imprensa como fundamental não somente na divulgação de ideias e debates literários, mas também na motivação da constituição de textos propriamente artísticos, visto que a crítica de muitos dos versos que foram publicados deram origem à produção de novos escritos modernistas que mais tardiamente foram retomados pela imprensa como infratores da ordem estética já estabelecida. Dito isso,
Encerro essa apresentação e agradeço a atenção de todos.